Não há nada de surpreendente nisso, porque o próprio adversário se faz passar por anjo de luz. Portanto, não é grande coisas que seus colaboradores passem por servos da justiça, eles receberão que as suas obras merecem. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 17 e 14 e 15. Não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, porque o dia que não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, da lei, o destino, a perdição. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Segundo Tessalonicenses, versículo 3, 4. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Anticristo. Há uma há muitas controvérsias, né, a respeito desse anticristo. Eu tenho visto muitos vídeos eh, amedrontando os cristãos, deixando os cristãos mais angustiados, agrurados, né? Assim, medo, pondo medo nas pessoas, pondo medo nos cristãos. Ó, né? É, é algo assim estranho, né? A forma como se coloca, né, para as pessoas eh, eh, se prepararem, né? Porque a gente tem que se preparar para isso. E o cristão ele precisa ser corajoso. Ele precisa ter consciência, certeza do futuro. Que o futuro vai ser um caos total. O anticristo é uma coisa que a gente fica pensando, né? É, e como seria isso? Por que essa disputa? Se a gente for recordar, a Bíblia diz que a rebelião começou lá em cima. E, né, na sua cobiça, né, ostentativa de se tornar Deus. Ou seja, se tornar Deus ele não ia, não é mesmo, né? Mas tomar o trono de Deus. Era essa a ideia dele. Mas, né, não foi possível, porque Deus é Deus. Né? E falou para ela, ó, você quer governar? Vai governar lá embaixo. Quer dizer, vou te dar uma chance para você ser um governo. Prova que você é bom, que você é capaz. Mesmo provando que ele é capaz, ele nunca vai ser Deus. Isso é certeza absoluta. Porque Deus é único. Você pode observar, por exemplo, que Satanás ele obedece a Deus. É,
Se Satanás obedece a Deus, agora você imagina o que esse caboclo pensa na vida. Eu fico aqui pensando assim, né? Porque o poder, como, como pode, né? Desejar o poder, a ambição, a cobiça do poder. Tem uma história bíblica dentro da Escritura Sagrada muito conhecida, a de Saul, por exemplo. Saul é ungido rei, destituído por Deus como era de rei, não era mais rei. Ele, ele só tinha que entregar o seu trono para o próximo rei ungido que Deus ungiu. Mas não foi isso que Saul fez. Saul permaneceu ali. Sabe como chama isso? Cobiça. Ostentação. Quem está no poder não quer sair do poder, né? Porque ali é, é o lugar mais desejado. É uma pessoa toda ali, sua, né, oportunidade da vida. E esse Satanás, vamos dizer assim a palavra que é mais conhecida, que todo mundo sabe, Satanás. Vamos pegar aí o Satã, Ra-Satã, né? Ele, ele veio para cá governar aqui. E Deus colocou uma humanidade para ele governar. E para facilitar esse governo, ele achou, para desafiar Deus, peraí, mas não é assim não. O senhor colocou aqui esse povo aqui, para me governar. Mas para viver a vida assim, viver, nunca morrer. Não. Vamos acertar esses ponteiros, né? E aí ele, então, foi lá, com toda a liberdade, né? Dentro do Éden, enganou Eva e fez com que Adão, né? Não tivesse saída por causa da humanidade. E aí, a humanidade que tem vida passou a morrer. Isso provocou um caos geral, tudo, em tudo. Morre o homem, morre os animais, os peixes, as árvores, morre tudo, tudo. Até, né, o sol, a lua também, a gente vê dentro da Escritura Sagrada que vai chegar o fim de tudo, as estrelas, tudo. A palavra diz que as estrelas vão cair do céu. O sol não dará mais seu brilho. A lua não escurecerá e não clareará mais a noite. Então, é total. E a gente fica olhando e pensando, o que esse caboclo aprontou, né? E aí ele quer governar, ele quer ser governo, independente do que Deus vai fazer com ele. Quer dizer, Deus já fez, né? Deus já fez. Mas ele acha que ainda pode. Mesmo que ele não governe, não seja capaz, mas ele quer arrastar o resto da humanidade tudo com ele. E tem feito um trabalho excepcional, né? É interessante, porque hoje a gente olha para as coisas e cada tempo que passa é cada vez mais absurdo. As coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem na mente do ser humano. Às vezes a gente pensa que o ser humano está ficando maluco.
tá? Perdeu o juízo. Mas é tudo já armadilha, né? Para facilitar, porque é necessário facilitar isso aí. Então, ele já colocou uma semente lá dentro da mente do ser humano, que é uma semente que, que provoca esse caos total na mente. Uma a cobiça, né? A ostentação. O ser humano, ele tem tudo, todos os defeitos, né? As suas. Eh, como que eu vou falar para você? Até passou aqui por na minha mente. Mas, a hora que eu lembrar, eu reboto no assunto. Então você tem medo do Satanás? Tem medo do anticristo? Ele vai vir. Você pode ter medo, você pode não ter medo, ele vai ele vai vir, vai encarnar. Tá próximo. Aí eu lembro de Jesus falando assim, olha, não ficai distraídos. Preste atenção. Seja, né, sóbrio. Se preparem. É engraçado que os profetas fizeram esse papel completo em Israel, né? O tempo todo, olha, não faz isso, não faz, gente, acorda, arrepende dos seus pecados, arrepende, porque os dias vai vir e Deus com a sua ira. Até que aconteceu. Até que todos foram arrancados do seu lar, dos seus aconchegos, né? Do seu comodismo, das suas idolatrias e levado cativo, né, para a Babilônia, destruído toda a sua nação, o templo de Deus derrubado. Mas foi por falta de quê? Por falta de, de, de crer na palavra que era anunciada pelos profetas. Jesus fala assim para nós, né, contando uma parábola. A parábola é até interessante, né? Porque ele faz uma parábola até positiva. Havia 10 virgens, né? Lembra dessa parábola? Das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias, 5 imprudentes. 50% da população. Positivo demais, né? Jesus é bem positivo, mas ele fala também uma coisa indicativa. Quando é perguntado para ele qual é o sinal que o Senhor dará, ele fala assim, ó, eu não darei outro sinal, a não ser o de Noé. Quando todos comiam, casavam, né, se divertiam, fazia festa, lá, distraído, aí veio as águas, levou todo mundo. Quantas pessoas se salvaram lá naquela época? Não foi falta de aviso. Não foi falta de aviso. Foi falta de prudência. É a mesma coisa, a Bíblia está dizendo para nós as coisas vão acontecer e nós precisamos se preparar. Enquanto nós estamos aí preocupados com as coisas do mundo, as coisas da carne, o inimigo está se preparando para nos atacar. Às vezes, quando a gente ouve falar sobre o anticristo, a gente não leva nem em consideração, porque, talvez eu nem esteja aqui mais, né? Não, eu posso não estar, você pode não estar,
Mas acontece que nós temos uma descendência a cuidar. É a mesma coisa, se eu quero que a minha igreja prevaleça, eu tenho que preparar, ensinar, explicar a verdade crua e nua para os meus descendentes, para que eles tenham interesse de continuar pregando o evangelho, anunciando a volta de Cristo. Mas se eu não faço isso, simplesmente me aceito como sou, deixa para lá. O importante é eu me salvar, o resto é você dane. Eu faço a minha parte. Eles lá estão não é preocupados, deixa eles para lá, deixa eles conviver. Sabe o que vai acontecer? Não vai haver pregação do evangelho mais. A palavra de Deus diz assim que haverá tempo, né? Haverá um tempo em que as pessoas sairão pelo mundo com sede, com fome, mas não é fome de comida, nem sede de água, mas é da palavra de Deus, porque não vão encontrar quem pregue, não quem ensine. Isso é triste. Sabe por quê? Porque nós somos culpados. Nós estamos preocupados com nossos deleites, com as nossas vidas. Como tem um rei, me parece, eu não me lembro o nome dele, eu não sei se é Ezequias, aquele rei que recebe 15 anos a mais de vida, eu não sei se é Ezequias ou Sedequias, um dos dois. Esse rei tem uma passagem interessante que ele não se preocupava com os seus descendentes, com a sua nação, com a sua sociedade. Quando disse para ele, olha, isso tudo aqui vai ser derrubado, isso aqui vai ser tudo levado. Mas enquanto você estiver vivo, vai ser tranquilo, Deus vai poupar. Ele se aceita tranquilo. Ele fala, não, tá bom. Ele pensa no pensamento dele. Ah, o que importa é eu, né? É interessante isso, essa passagem. Muitas vezes nós estamos deixando para trás pessoas que deveriam ser o nosso futuro lá, o nosso substituto lá. Porque nós não nos preocupamos. Ensinamos mal, praticamos mal diante dos olhos dos nossos descendentes a nossa fé, a nossa prática, a nossa crença. Então você tem que prestar atenção que o anticristo virá para te colocar, para te espremer você, como se espreme uma cana para tirar aquele caldo da garapa, para você negar a Deus. Porque ele não vai te dar a oportunidade de você não crer nele. Porque ou você crê nele, ou você está fora do sistema. Porque ele virá como Deus. E dirá que ele é Deus. Ele vai enganar muitas pessoas. Assim como ele enganou Eva lá atrás. Ele vai continuar enganando. Aqui em Tessalonicense, ó, diz que ele se oporá tudo o que as pessoas chamam Deus. Aí não vai ter Deus, o nosso Deus, diante dele. Não vai ter Buda, não vai ter Hare Krishna, não vai ter imagem de São Sebastião,
Ele não vai aceitar nada desses deuses sobre que alguém vai lá adorar, beijar, abraçar, consultar. Ele vai se opor a tudo, porque ele é o único Deus sobre a humanidade. Você acha mesmo que ele vai aceitar você fazer romaria até lá, Aparecida do Norte? Ou fazer romaria até lá no Padre Vitor? Ele não vai aceitar, porque ele é Deus. Ele virá como Deus. Então você tem que prestar atenção nesse, né? Que ele se oporá a tudo que chama Deus, a fim de que ele se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, e proclamar ser o mesmo Deus. Ele vai se proclamar a Deus. Agora, você tem que lembrar uma coisa muito interessante que Jesus fala. Que ele virá, Jesus virá, e com um sopro, ele destruirá o Satanás. Com um sopro. Opa, como é que Jesus vai destruir Satanás com um sopro? Sabe o poder que Jesus recebeu no céu? Sabe quando ele fala, eu recebi poder na terra e no céu. Deus deu esse poder para ele. Não é Deus que vai vir brigar com Satanás, é o próprio Jesus que virá brigar com Satanás. Sabe por quê? Por causa de mim, por causa de você e por causa dos seus descendentes. Aprenda a se preparar os seus descendentes. Porque há escolhas só, há duas escolhas para você lutar. Não vai ser, você não precisa pegar arma, não precisa pegar nada. Não precisa pegar canhão, metralhadora, sair tirando, não. A escolha que você vai ter que fazer, ó, é duas. E duas escolhas duras. Sabe qual é a escolha? Não? Eu vou falar para você. Uma, ou você foge, tenta se manter vivo o máximo que for possível. Porque Jesus disse, olha, quando isso vir, não volte. Se você estiver lá no campo, fica lá, fuja, esqueça tudo para trás. Não volte para buscar nada. Não se preocupe com família. Cada um por si, Deus por todos. É isso que Jesus disse. Esquece. Não vai ter dinheiro, não vai ter bens. Esse é o momento você fugir. A outra decisão é você se entregar. Sabe qual que é a minha decisão? Não? Eu já sei. Se eu tiver nesse dia, eu sei qual vai ser a minha decisão. Eu sei. A sua eu não sei. Ou você ainda tem oportunidade. Escolhe fugir, correr, ó. Ou então você se entrega. Tô aqui. Vai ser exprimido. Como aquela cana que passa lá para você negar Jesus. Negar Deus. Essa é a sua escolha. Você está preparado? Não? Jesus diz que é para você preparar, você não precisa ter medo. Não é medo. Medo não. Sabe por quê? A nossa esperança é Jesus. E nós sabemos que Jesus vai voltar. Ah, isso é bom. Isso é maravilhoso.
Nós estamos esperando Jesus? Você está esperando Jesus? Então, não tenha medo do inimigo. Não tenha medo de anticristo. Se preparem, porque ele está chegando, tá? Não fica com medo, não. Medo não vai adiantar você ter medo. Você vai ver com seus próprios olhos quantas pessoas vão se arrepender. Aleluia! Pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Espero que o Espírito Santo complete, né, essa mensagem. Que Deus dê saúde, força e coragem para cada um de nós. E que nós possamos prosseguir, ó, ligado. Ligado, tá? Que Deus abençoe a nossa nação, né? Nossa nação precisa de governantes, pessoas que pensam em Deus. Pessoas que temem a Deus. Sabe? Que Deus ilumine o coração desse povo. Para que o sistema seja um sistema misericordioso, bondoso e que crê em Deus. Não só o nosso país, como o mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos, onde estiverem, o que estiverem fazendo. Abençoe sua família, sua casa, né? Os pastores, missionários, diáconos, presbíteros, todos aqueles que pregam a palavra de Deus, todos os crentes cristãos que pregam a palavra de Deus. Preguem a palavra de Deus sem medo, ensine o seu povo, as pessoas, a não temerem a Satanás, mas a encará-lo. Ou então, fugir. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.